5, 4, 3, 2, 1. Olá, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar nossos vídeos. Vamos mais uma aula? Não vai ter outro componente curricular que, que vai permitir mostrar essa ferramenta, né? Então, eu vou hoje mostrar então como é que a gente se cadastra no site da VMware, como é que a gente faz o download dessa ferramenta, como é que a gente instala e como é que a gente configura uma máquina virtual. Vou pegar uma máquina virtual simples ali para a gente poder instalar e eu vou mostrar isso para vocês, tá? Então, o Nagios vou deixar para a próxima aula, porque logo depois do Nagios eu já quero entrar nos serviços de rede, que a gente vai ter que aprender, vai ter que configurar, ter que botar para funcionar, porque desses serviços aí a gente vai depender ter um bom conhecimento a nível do protocolo, né, a nível de teoria lá em rede de computadores e também na parte prática, para que a gente possa fazer o trabalho interdisciplinar projetado aí para o final do ano, né? Tomara que retorne as aulas presenciais aí até esse momento, porque vai ficar bem difícil a gente fazer esse trabalho interdisciplinar sem laboratório para a gente poder praticar e também para a gente poder fazer funcionar. Eu não sei se o Luiz entrou agora aí. Luiz, eu coloquei para gravar aqui a reunião. Simplesmente o Meet tirou você, tá? Não foi eu que tirei, não. Para fazer a gravação aqui, o Meet disse que ia ter uma pessoa que ia ser removida. E aí eu dei ok e depois ele, né? Depois ele falou para mim que foi o seu e-mail aí, tá? Não sei se tinha algum problema aí, mas enfim, tá tudo certo. Não foi eu que tirei, não, tá? De forma nenhuma. Beleza? Tá. Então, a segunda coisa que eu queria falar é o seguinte, pessoal. Claro, a gente fazendo aqui a aula remotamente, né, a gente acaba não tendo muita noção de certas coisas, mas a Débora teve conversando com alguns alunos aí, não sei se foi entre vocês aí do terceiro, ou se foi só do primeiro ano, do segundo, mas alguns relataram que no momento da transmissão está ocorrendo algumas falhas de alguns professores, não foi diretamente para ninguém, mas foi uma recomendação geral. Se puder fazer as aulas gravadas anteriormente, disponibilizar essas aulas gravadas e aí utilizar o tempo da aula síncrona para uma outra atividade. Tá? O que eu pensei? Inicialmente eu imaginei a gente fazer essa aula síncrona, assim, né, normal, só que eu vou gravar o conteúdo, vou gravar o material, da mesma forma que vocês estão me vendo aqui, eu fazer o vídeo, também vou postar no YouTube, e aí na aula síncrona a gente usa para tirar dúvida, para esclarecer algumas coisas, mas inicialmente eu estou pensando em a gente fazer as atividades no momento síncrono. Então eu planejar a atividade que não demande muito tempo para poder fazer, né? Uma coisa mais leve ainda do que eu já passo, mas que ela caiba dentro dessa 1h30 da atividade síncrona. Então, eu vou, nesse momento da atividade síncrona, já pensando daqui a 15 dias, eu vou, então, falar o enunciado já, passar para vocês, ou via e-mail, ou no WhatsApp, enfim, por mensagem, de alguma forma, no momento da atividade presencial, é como se a gente, no momento da atividade síncrona, perdão, presencial ainda não, né? E como se a gente estivesse na atividade presencial, é meio que se estivesse na sala de aula, passa atividades ali, vocês têm que me entregar até o final da aula. Então, vou passar uma atividade lá para vocês me responderem, né? Atender o enunciado, e até o final desse encontro síncrono, aí vocês têm que fazer a entrega. Tá? Então, vamos mudar um pouco de dinâmica. Então, as aulas agora, o conteúdo vai ser gravado, além do que a gente já faz aqui, que é transmitir ao vivo e gravar e depois
disponibilizado no YouTube. Agora eu não vou usar mais conteúdo. Não, Cassiano, vai começar na próxima semana, na próxima quinzena, melhor dizendo, tá? Então, quando eu for, durante essa semana ou na próxima, eu vou fazer um vídeo aqui sobre tudo que a gente precisa saber do NAS, como é que instala, como é que configura, como é que faz tudo nele, tá? Espero que vocês todos vejam esse material antes de estar no encontro síncrono. E aí, baseado nessa aula, não especificamente do NAS, né? É porque a próxima aula vai versar sobre isso. Mas no próximo encontro síncrono nosso, eu espero que vocês já tenham visto o vídeo e passar uma atividade relacionada ali, que perfeitamente, tranquilamente caiba ali dentro dessa 1h30 aí de limite que a gente tem, tá? Então vai ser mais ou menos a dinâmica de prova, tá, gente? Eu vou passar a atividade, finalizou, um abraço, tá? E até daqui a 15 dias aí na próxima atividade. Então não vou cobrar que você fique ali olhando para a câmera ali direto, não é isso. Eu quero que vocês me entreguem o material e eu vou usar esse momento aí da atividade síncrona para isso, tá? Então eu vou pensar em desenvolver alguma atividade aí que não seja nada do outro mundo, que dê para a gente fazer dentro de 1h30 tranquilamente. E aí, quem terminar antes, claro, vai envolver pesquisa de internet, vai envolver vocês colocar algum código ali, fazer alguma configuração, algum arquivo de configuração, construir, simular alguma coisa nesse sentido. E daí, no próximo encontro síncrono, fazer dessa forma. Quem terminar, fez a entrega ali, ou via CGA, ou via Google Forms, aí, que eu estou usando mais o Google Forms aí para a gente ter aí um ambiente mais tranquilo, aí, não ser dependente exclusivamente do computador. Vocês entregam aquilo ali e finalizou. Tá? Então, a partir do próximo encontro, a gente vai fazer assim. Ao longo dessa semana, mais tardar aí, sei lá, domingo, segunda-feira, eu vou montar esse material, vou produzir o vídeo, vou colocar lá no YouTube, vocês assistem. Eu vou indicar mais outros vídeos também, naqueles cards que aparecem em cima ali desse material. Eu vou botar uns cards ali, determinados pontos ali, vocês de repente olhem esses vídeos. Vou botar esses vídeos também relacionados na descrição do vídeo que eu vou fazer, para ajudar ali no entendimento do assunto. E aí, quando a gente chegar no momento síncrono, encontro síncrono ali, eu vou pedir que vocês façam atividade, tá? Não precisa. Érica, eu tô aceitando todo mundo, tá? Pede para entrar de novo. Tô clicando em aceitar todo mundo, tá? Não sei se é o browser dela que travou, deu um problema, pede para ela reiniciar, tá? Pede para ela reiniciar, então, por gentileza, que bateu aqui, eu aceito, tá? Não estou recusando ninguém não de forma nenhuma. Então, assim, eu pretendo proceder dessa forma para a gente poder ter uma aceleração maior aí da nossa atividade, tá bom? Bom, para a aula de hoje, então, como eu estava falando no começo, né, eu planejei, então, a gente trabalhar vendo do começo até do início ali, do primeiro clique no browser até a operação desse sistema. Tá? É um sistema chamado vSphere ESXi. O que esse cara faz? Ele é um sistema operacional de virtualização. Tá? Em vez de você, por exemplo, você tem o VirtualBox na tua máquina, que você só pode instalar o VirtualBox se você tiver antes o sistema operacional instalado previamente, ou Windows, ou então Linux, no caso. Tá? Esse vSphere ESXi da VMware, né, tem outros aí, tem o Zen, tem o Hyper-V da Microsoft, que depende do Windows Server, no caso, mas esse cara, o que ele faz? Em vez de desperdiçar recurso da máquina com o sistema operacional nativo, em vez de ter um Windows ou um Linux ali instalado para poder depois entrar ali por cima, não, ele já entra como sistema operacional economizando recurso da máquina. Então, é um sistema que só vai hospedar a máquina virtual, não vai fazer mais nada. Você não pode entrar na internet, você não pode redigir texto, não pode ver vídeo, nada. Você vai ter sisteminha só para poder instalar no teu computador. No caso, não um computador comum, né? Um servidor
dedicado para isso, né? Então, a máquina que vai ficar ali paradinha no teu data center, na tua casa, enfim, no local que você achar melhor, para poder justamente você fazer esse tipo de utilização. Eu tenho um aqui, num dos servidores aqui que eu tenho em casa, uma das máquinas eu tenho um deles instalado, a versão mais antiga, 6.5, mas a gente vai hoje ver como é que se cadastra no site da VMware, como é que baixa esse cara, como é que faz a instalação dele. Tá? Eu vou simular a instalação dele no VirtualBox, eu não tenho máquina física livre aqui para fazer isso. E até que o VirtualBox for mais fácil, que eu pego a janela ali e já consigo compartilhar direto. Tá? E daí, depois disso, eu vou entrar no meu próprio servidor e vou operar ali mostrando para vocês como funciona. Beleza? Tá? Então, vamos iniciar aqui. Eu vou apresentar a tela aqui, eu vou deixar um dos monitores aqui em apresentação, e à medida que eu vou trocando em tela, eu vou mostrando. Beleza? Tá. Vou apresentar, então, uma tela inteira aqui. Vou botar um outro monitor aqui, esse monitor aqui. Beleza. Vamos embora. Aí, à medida que for... Gente, à medida que for tendo dúvida, tá? Vocês podem me chamar no chat, tá? É porque a gente começa a fazer as coisas aqui, começa a acelerar aqui, o negócio fica meio louco aqui, tá? Mas vocês podem me interromper a hora que quiserem aí, tá? Não entendeu, repete. Estou aqui para isso, beleza? Tá. Então, eu vou abrir uma aba... Eu vou abrir uma aba oculta aqui. Deixa eu abrir um browser novo aqui. Abrir uma aba oculta aqui para a gente entrar nesse site. Tá? Depois, quando eu passar a gravação do vídeo por e-mail aí no WhatsApp, eu passo detalhadinho em todo o site tem que fazer, né? O acesso tem que ter, mas, enfim, o método que a gente vai ter que utilizar dentro do site vai estar registrado no vídeo, beleza? Esperar um pouquinho abrir aí, o computador tá meio com sono hoje, tá meio sonolento. Vamos lá, o bicho não quer abrir. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu abrir uma aba oculta aqui nesse. Beleza. Deixa para cá. Maravilha. Então, gente, primeiro passo é a gente então acessar o site da VMware, né? Que é, a gente pode botar www.vmware.com, tá? Claro, né? Eu vou tentar dando zoom ali para mostrar, né? Esses detalhes ali, caso não apareça. Deixa eu ver se eu estou com o programinha de zoom aqui instalado. Tá instalado, tá? Então o site está ali, ó, tá? VMware.com, tá? Essa aí é a URL que a gente vai ter que utilizar para entrar no site desse fabricante de softwares para virtualização. O VMware aí é uma das líderes aí nesse segmento aí, beleza? Tá. Beleza. Aí tem esse site aqui, a gente vai aqui nessa área aqui, pessoal. Aqui à direita, ó. Vou ver se eu consigo... Não. Aqui à direita, aqui onde está login, onde está o meu mouse aqui, ó, vou dar um zoom e vou jogar a tela para lá, ó, onde está login aqui, tá? Login, beleza? Então você vai clicar aqui em cima de login e aí, caso você não tenha conta, provavelmente você não deve ter conta, cria uma conta ali, é bem tranquilo, vamos fazer lá, tá? Login. Aí você vai selecionar essa opção aqui, ó, My VMware, tá? Essa opção aqui de cima, My VMware, beleza? Tá. Ele não tem login vinculado com Google, Facebook, é uma conta exclusiva dele mesmo, tá? Ele não aproveita as credenciais de usuário de outro sistema, não. A gente tem que ter uma conta realmente aqui dentro, tá? Bom, então aqui do lado esquerdo, né? Você vai ter essa opção aqui, bem-vindo ao VMware, né? Entrar o seu e-mail, né? Sua senha,
Caso você não tenha uma conta, né, tá, né, todo o texto aqui está em inglês, então sign up now. Você vai, né, sign up now quer dizer cadastre-se agora, registre-se agora, tá? Então eu vou selecionar aqui sign up now e vou entrar aqui, tá bom? Vou me registrar. Lembrar aqui do e-mail que eu não tenho cadastrado nesse sistema aqui, mas é bem tranquilo, é só botar o e-mail, senha, todas essas coisas aqui, tá? Isso aqui não tem muita dificuldade, vai ser bem tranquilo para vocês poderem fazer, tá? Então tem que preencher esses dados aqui, pessoal, ó, e-mail, repetir o endereço de e-mail, né? Colocar aqui a... Deixa eu fechar aqui essa janelinha aqui. Tá, colocar aqui a senha, repetir a senha, primeiro nome, último nome, se você está registrando para você ou para uma organização, né? Endereço. Aí você coloca aqueles dados ali que você achar pertinente. Tem uns campos que são obrigatórios, tem outros que não, né? Você não precisa preencher todos, tá? E aí vai ter uma verificação de CAPTCHA aqui, né? Quando você marcar aqui I agree, né? I agree to the terms, eu concordo com os termos e condições, parará, sign up, o que vai acontecer? Ele vai enviar um e-mail para o seu e-mail cadastrado ali, com o link de ativação do produto, da ativação da conta. Quando você clicar no link da ativação da conta, né, ele vai ativar a tua conta e você já vai ter acesso ao site ali normal, tá? Então, eu não vou repetir isso aqui, porque isso aqui é bem tranquilo, tá? Igual o cadastro de Facebook aí, outro site também, bem sossegado, não tem mistério, tá? Eu vou, então, voltar aqui, eu vou logar, então, com a conta que eu fiz anteriormente. Já tem a conta bem antiga, mas eu fiz uma continha agora aqui para simular que a gente começou com a conta nova, tá? Então, ó, vou botar aqui as credenciais aqui, vou logar, e aí ele vai autenticar e tal, né? Daí ele vai te dar acesso ali a você baixar diversas soluções ali que ele oferece de virtualização, tá? Tem muita coisa legal, tá? Só que são coisas um pouco mais avançadas aí, que requerem, enfim, se a gente tivesse um momento presencial, a gente ia ver com mais detalhes essas coisas, mas assim, só quem realmente vai trabalhar no ambiente TI, como data center, né, como trabalha em provedor de internet, a gente tem data center lá disponível, né, vai trabalhar com virtualização, ou você quer ter uma coisa mais robusta em casa, de repente a máquina aí sobrando em casa de bobeira, quer instalar, ver como é que funciona. Isso aqui, assim, é o diferencial, né, hoje em dia, para quem quer trabalhar na carreira de TI. O cara que trabalha com essa parte aqui de virtualização, ele sai bem na frente em relação aos outros que conhecem só ali o básico de sistema operacional, conhece programação. Então, conhecer já virtualização e computação em nuvem já é quase obrigatório para quem realmente quer conseguir aí uma vaga bacana, um salário bacana aí na carreira de TI hoje em dia, tá bom? Calma aí, Tá. professor, isso aí é para quê mesmo? Tá, Luiz, esse produto aqui, ele faz a mesma função que o VirtualBox, tá? A função básica do Entendi. VirtualBox. O que o VirtualBox faz? Ele oferece uma interface para você poder hospedar a máquina virtual. Só que esse cara é um produto enterprise. O que a gente chama de produto enterprise? É um produto voltado para a corporação, para a empresa, que suporta muita carga, que suporta muito processamento, tá? O VirtualBox, se tu ligar 2, 3 máquinas virtuais ali, já fica meio louco ali, já fica, né? Não fica tão estável assim. Sim. Sim, só abrindo parênteses aqui, respondendo o Jean, com certeza, Jean, com certeza, tá? Só completando parênteses que o Jean perguntou, não sei se vocês já tiveram experiência aí de ou ouvir falar que seja, tá? Ou tentar ver como é que funciona, ou até fazer.
Tem a galera que monta servidores aí, servidor web na internet, né? Que monta servidor de jogo, enfim, sei lá. Servidores para poder hospedar alguma aplicação qualquer, tá? Na verdade, qualquer site que a gente está navegando, né? Pensa em qualquer aplicação web que a gente está lidando no dia a dia, tá? Por trás disso, por trás, o que tem? Tem a parte lá do back-end lá, tem a parte do serviço ali sendo hospedados por trás. Tá, mas onde esses caras estão hospedados? Geralmente estão na máquina virtual, gente. Não pensa que tá aquele gabinetão lá cheio de neon lá com um site rodando que não tem, não. Tá? Tá na máquina virtual que está hospedado num software desse. Muito dificilmente um site corporativo estável vai estar no VirtualBox. Vai estar numa ferramenta dessa, VMware, ou Zen, ou o Hyper-V da Microsoft, tá? São ferramentas que proporcionam hospedagem de máquinas virtuais, só que elas conseguem otimizar melhor o desempenho da máquina virtual, tá? E conseguem trabalhar melhor com computadores de grande capacidade. Esse VMware aqui, né, esse SXI aqui, eu não me recordo exatamente da limitação dele de memória, mas se eu não me engano, 256 GB de memória, tá? Ou até mais. Então você pode ter um servidor com muita memória, HD então praticamente limitado, não tem o que chama lá o data store dele lá, que é a gente chama de data store, o local onde você armazena as suas máquinas virtuais num gerenciador de virtualização como esse. Então ele não tem limite. Você pode botar ali trocentas máquinas virtuais, tá? Você tem outros serviços corporativos ainda premium, que chamam, né? Que é de última linha ali, que suportam mais coisas assim. Para vocês terem uma ideia, né? Hoje em dia, as grandes empresas aí, o que elas fazem, né? Pensando em economia de energia, pensa, você tem uma montoeira de servidor ligado o tempo todo e isso gasta muita energia, esquenta muito e requer ar-condicionado e, né, o bicho pega. Então, a VMware, né? Eu já uma vez lá na B2W, lá, a gente recebeu um consultor de venda deles lá e eles oferecendo. É muito comum, né, nas empresas os caras visitarem, oferecer serviço e tal, fazer uma palestra, apresentação do que eles têm, do que eles vendem, se a gente tem interesse. E aí eu lembro muito bem que um dos serviços que foram apresentados nesse momento lá para gente era um serviço que, o seguinte, você, por exemplo, você tem três servidores, né, parrudos lá com bastante memória, bastante HD. E aí você bota essa solução, não esse SXI mais simples que a gente está instalando aqui, um SXI de maior capacidade ainda, de uma outra versão, vamos dizer, completa, vamos colocar assim. Né? É um outro produto mais... me fugiu o nome, mas é um outro produto melhor que lidar com mais máquinas virtuais ainda. E o exemplo que ele deu lá, por exemplo, você tem 3 servidores físicos, onde você vai hospedar, no total dos 3, somando os 3, você pode hospedar 100 máquinas virtuais. Tá? Então, vamos dizer que no teu dia a dia, você precisa ter 100 máquinas virtuais funcionando para poder hospedar todos os seus serviços. Website, banco de dados, servidor de arquivos, firewall, tudo. Tá? Só que, quando chega à noite, quando acaba o horário de expediente, tipo 8 da noite, 10 da noite, você não está usando mais aqueles 100 servidores. Você está usando, você está usando agora 40, 30 servidores. Tá? Olha só, gente, que negócio absurdo. Olha que coisa absurda, presta atenção. Tá? Quem tiver interesse, me pode pedir esse material. Eu não vou ficar falando muito sobre isso, porque senão estoura a ementa e a gente não tem. O tempo já está reduzido, né? Menos ainda agora. Para vocês terem uma ideia do que é feito hoje em dia, tá? Desses 3 servidores, tá? Ele pega as máquinas desse servidor aqui e desse servidor aqui, as máquinas virtuais que estão aqui, copiam tudo para um servidor só e deixa funcionando somente um servidor.
E as máquinas que não estão mais em uso, eles ficam nesses outros 2 servidores, ficam desligados. E aí, quando volta o horário de expediente, você pode ter ali um agendamento de tarefa, né, um auto start que seja, você ao ligar automaticamente servidores, as máquinas virtuais voltam a funcionar e fica as 3 funcionando. Então, para economizar energia, eu mapeio o serviço, ele então vai copiar as máquinas virtuais automaticamente para um servidor só. E quando voltar tudo a carga total, ele volta a máquina virtual para o local original. É impressionante, assim, gente. O que tem de tecnologia em data center, assim, é um negócio absurdo. Computação em nuvem, nossa, é coisa assim do arco da velha, tá? Mas quem tiver interesse, eu passo o material aí, a gente troca uma ideia, não tem problema nenhum. Eu só quero poder mostrar para vocês que a gente tem um pouco mais do que o VirtualBox, tá? Eu quero usar o tempo de hoje para a gente poder falar dessa ferramentinha bem rapidinho, tá? Então, nessa tela aqui, assim que você entrar, tá? Essa minha conta já foi criada e eu já tinha me registrado para esse produto aqui, tá? Quando você vai entrar, né? Eu consigo dar zoom ainda. Tá? Quando você entrar, vai aparecer essa tela aqui para baixo, de baixo para você aqui, tá? Products, tipo do Product Type e Evaluations, tá? Então você vai selecionar. Já, tranquilo. Depois a gente troca uma ideia. Depois você me pergunta, eu te passo tudo que você precisar, beleza? Tá. E aí, quando você criar a tua conta, tá? Você clica aqui nesse VMware vSphere, tá? Ao clicar nele, ele vai pedir para você se registrar para poder ter direito a fazer um download desse cara, tá? Aqui é só tem um vídeo aqui explicando como é que funciona e tal, né? Mas depois você vai ter que ir na área de downloads aqui, que está logo ali, aqui, ó, downloads aqui, tá? E procurar pelo vSphere. Aí você vai ter que se registrar para baixar esse vSphere. Baixou ele, o que vai ocorrer? A gente vai baixar um arquivo ISO. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês como é que funciona, tá? E aí vamos dizer então que lá ao selecionar o de download lá, esse VMware vSphere aqui, né? SXI. Então, beleza, vai aparecer isso aqui para vocês, ó, tá? Quando vocês localizarem lá, né, no download, vai aparecer essa telinha aqui para vocês. Então, centro de avaliação e desenvolvimento aí da ferramenta, né, que você escolheu. Então, você pode explorar ela gratuitamente por 60 dias. Eu tenho a versão 3.5, acho que tem também, você pode baixar depois, né, se você tiver interesse. É a versão um pouco mais antiga do vSphere, né, mas ele não tem essa limitação de 60 dias, não. Você pode usá-la à vontade. Tanto que está lá no servidor, eu daqui dessa máquina aqui, eu vou acessar lá, que está no meu laboratório lá atrás, aqui na casa. Aí eu vou conseguir entrar lá e mostrar para vocês todos os recursos que esse software faz, tá? Eu vou mostrar como é que a gente faz a instalação aqui rapidinho, e aí logo depois eu vou entrar na ferramenta, tá? E aí, pessoal, aqui, ó, na parte de baixo, né? Ele está aqui, ó, pacote de download, né? E aí tá esse cara aqui, ó. É esse cara aqui que a gente tem que selecionar. VMware vSphere Hypervisor, SXI ISO Image. Por quê? A gente vai ter que baixar o ISO, tá? E a partir do ISO, quem for trabalhar, pode falar, Pode Luiz. voltar um pouquinho, professor, que eu não vi onde você foi fazer esse download. Tá, Foi vou na aba voltar lá. Downloads lá Então, em assim, cima. isso, olha só. Vou voltar no Home aqui, que é a primeira tela aqui. Quando tu loga, aparece essa aqui de cara, tá? Sim. Gente, ó, rapidinho, só para esclarecer. Ninguém vai ter que fazer exatamente isso aqui, não, tá? Não é para fazer isso aqui. Eu estou só demonstrando como funciona uma ferramenta de virtualização, tá bom? Que muitos de vocês aí vão até se deparar com ela, para aqueles casos que vão trabalhar com TI aí, que vão querer se desenvolver a carreira na área de TI aí, tá? Ou até, não, que for para a área de engenharia, de repente vai pegar uma coisinha dessa, mas nada muito complexo não, tá? Vai ficar ali próximo ali, mas não vai mexer com isso todos os dias não,
tá? Eu só estou demonstrando que é parte da disciplina, tá, gente? Então, Luiz, seguinte, ó, tu vai aqui na área dos produtos aqui, vai ter os produtos aqui, VMware vSphere, e ter vários outros aqui. O produto que a gente vai usar é esse cara aqui, VMware vSphere, tá? Para mim, quando você seleciona para fazer o download já, você já se registrou, você está autorizado a utilizar ele. Então, como é que a gente faz aqui, ó? VMware vSphere, aí tem aqui, ó, Download Free Trial. Você pode clicar aqui, ó. Ah, sim. Tá? E aí ele vai para aquela mesma tela que eu mostrei anteriormente lá. Só que, ó, tá vendo? É a mesma coisa. Foi para aquela tela lá que eu tinha mostrado antes. Só que, no caso de uma conta nova, qual é a diferença? Ele vai dizer assim, olha, você não fez o pedido para acessar esse produto. Preenche os dados abaixo, clique em concluir para poder ter o acesso. Botou os dados ali, que é o teu login, usuário, essas coisas, vai clicar ali e vai autorizar. Aí vai aparecer essa mesma tela aqui para você agora, tá? Perdão, essa aqui não, essa aqui, ó. Aí quando você se cadastrar lá no produto, ele vai dizer assim, ó, você já tem uma evaluation válida, que é aquele produto que você concordou em aceitar, que está aqui na área de evaluations aqui do VMware, né? Essa parte aqui de cima, tá? Então, clicar aqui ou clicar aqui, tanto faz. Só que para baixar de fato, você vai ter que se cadastrar para utilizar o produto, porque eles têm um controle ali para saber quem é o usuário que usa, qual usuário que não usa. É só esse cuidado que tem que ter, tá? Mas é bem tranquilo, Luiz. Ficou claro? Beleza? Tá. Então, vou aqui, Download Free Trial, tá? Então, gente, é o seguinte, ó. Eu aqui baixei só o arquivo ISO. Por quê? Porque como eu não tenho a máquina real para poder instalar esse VMware, né, que a máquina real vai ficar dedicada só para isso, não vai ter mais nenhuma outra função, ela vai ficar só com o SXI ali rodando, só com o vSphere rodando, para poder, em cima dele, botar máquinas virtuais. Então, eu teria que ter a máquina só para isso. Como eu não tenho a máquina física só para isso, eu vou emular a instalação na máquina virtual mesmo, tá? Só que eu não vou usar porque, imagina, né? Eu estou botando um gerenciador de virtualização numa máquina virtual. Então, para rodar essa máquina virtual nele, eu vou ter uma máquina virtual em cima de outra máquina virtual. Imagina a lentidão desse troço, tá? Então, não vai rolar. É só para poder demonstrar como é que funciona a instalação, tá? Então, aqui, ó, que eu falei, né? Tem aqui os pacotes de download, está aqui esse cara, VMware vSphere Hypervisor SXI ISO. Por que o ISO? Porque é o pacote de instalação do sistema operacional, tá? Caso você tenha uma máquina real para poder fazer isso, né, você vai ter que pegar o ISO, baixar e gerar um pendrive com o NetBootin, tá? Fiz até um vídeo no meu canal lá que explica sobre isso, como fazer o pendrive com a imagem ISO, tá? Lembrando que esse cara aqui é baseado em Linux, então você pegando aí um programinha que faz imagem de pendrive Linux, imagem Linux para o pendrive, vai funcionar do mesmo jeito, tá? Um programa que faz isso, legal esse cara aqui, o NetBootin, tá? Tem um vídeo lá, eu fiz lá com o Rufus lá, e tem o NetBootin que faz isso também, tá? Você pode baixar o NetBootin, instalar e poder criar o pendrive de boot, beleza? Tá. Então, aqui no nosso caso, eu só vou, então, clicar aqui em Manually Download, né? Fazer o download aqui. O que vai acontecer? Vai baixar o arquivo ISO para sua máquina, tá? E aí você cria o pendrive, ou, se quiser brincar, pega no VirtualBox lá e faz uma maquininha virtual lá só para testar, ver como é que funciona e tal. Só que assim, vai ficar hiper lento, tá? Esse cara tem que instalar uma máquina real mesmo, tá? Um computador com placa-mãe, com memória, com tudo direitinho lá, e vai ficar só isso nele lá, tá bom? Tá. Vamos lá. Já baixei o arquivo, tudo certo, cliquei ali, fiz o download. E aí agora eu vou fazer o acesso remoto aqui no meu notebook, porque como eu estou fazendo a transmissão do Meet aqui nessa máquina, essa máquina é novinha, pessoal. Só tem 13 anos só de 2007 esse computador que eu estou usando, tá? Então caiu uma formiga aqui e já começa a travar, infelizmente. Eu vou procurar usar outra máquina aqui,
mas é porque eu fico com 2 monitores, porque é mais fácil de trabalhar aqui. Eu vou depois instalar outra máquina aí, tá? Então, eu vou fazer o acesso remoto por notebook que eu uso do IFC, e de lá eu vou fazer essa máquina virtual para fazer a instalação junto com vocês do VMware SXI, tá? Lembrando aí, né, como é que a gente faz o acesso remoto de um computador Windows para outro computador Windows. Por exemplo, estou com 2 computadores Windows na minha rede, eu estou sentado, eu estou de frente para um computador, estou utilizando um computador Windows, mas eu quero usar outro computador Windows sem ter que mover da cadeira. Como é que eu faço? Né? Aqui, ó. Eu tenho que botar em pesquisar programas e arquivos ou iniciar a executar, eu tenho que botar esse programa aqui, ó. MS-TSC, tá? Aqui, ó. Programas MS-TSC. Microsoft Terminal Service Client, tá? T de terminal, S Services, C de cliente, tá? Cliente de acesso remoto, tá? Terminal remoto da Microsoft. Então a gente vai clicar em cima dele. Vai abrir uma telinha ali que ele vai pedir o nome ou o endereço IP do computador, tá? Então, ali em computador, o que eu fiz, né? Só explicando o que é isso aqui, né? Pô, que nome louco é esse aqui, professor, que está aqui? Note Prof. Paulo DNS.net. O que acontece? Principalmente para quem tem uma internet aí que não tem IP fixo, que a sua rede, o seu provedor de internet não te garante um IP válido na internet para a tua conexão, você não sabe qual IP, você pode ter o IP mudando toda hora tem endereço IP, não da tua máquina local, tá? Estou dizendo endereço IP válido para a internet. Quando você se conecta, você não sabe o endereço certinho ali para se conectar. E aí tem um serviço chamado DNS dinâmico, o que ele faz? Ele atrela um determinado nome que você quiser dar lá dentro dos critérios que o software oferece. Para quê? Para ele ficar mapeando qual é o teu IP naquele momento, né? Ele fica de 5 em 5 minutos, 10 em 10 minutos, 1 em 1 hora, intervalo você define, tá? Para quê? Para associar esse endereço IP, que pode mudar toda hora, para o nome. Por quê? Ó, vamos pensar aqui. Meu IP, vamos dizer que acabei de ver no meu computador agora, vi na internet ali, sei lá, no computador do IFC. O IP lá é 10.0.0.20. Beleza. Só que uma coisa que eu não parei para pensar é que esse IP se renova de 5 em 5 minutos. Sei lá, por quê? Por segurança, por alguma coisa. Aí eu chego em casa, tal, já passou 5 minutos, chego em casa, vou botar o IP em ponto 20. Não existe computador. Por quê? O IP lá do computador já mudou. E aí? Como é que faz? Eu vou ter que estar com a câmera lá em cima do computador, tendo que ver qual IP para me conectar, não tem como, né? Então a gente bota esse software, que é um DNS dinâmico. Um dos programas que fazem isso muito bem, esse aqui, ó, tá? É o NoIP, noip.com, tá? Um serviço de DNS dinâmico que faz isso gratuitamente. Você pode ter até 3 endereços DNS aí, 3 domínios, vamos dizer assim, para a tua máquina, tá? E você vincula isso aí ao computador que você queira utilizar, tá? Eu tenho um computador desktop lá no IFC, que eu tenho um cara desse rodando, então ele fica vinculando o IP válido do instituto, tá? Lá do campus, para a internet, para o nome que eu coloquei ali, né? Um nome XPTO qualquer, tá? Essa máquina aqui, Note Prof. Paulo, o que eu faço? Como eu conecto nela só de uma rede local, então eu pego só o endereço de rede local e vinculo a esse nome. Então, ó, se vocês... A coisa é tão legal que ele consegue te dar um endereço IP, né? Mesmo você tendo uma rede local, ele informa o endereço IP para a internet inteira. Por quê? Porque ele faz parte de uma atualização de DNS. Ele vai atualizar em todos os servidores de internet, servidores de DNS na internet, aquele endereço IP para aquele endereço. Então, se você na tua casa, aí, abrir o terminal aí, o prompt comando, e digitar assim, ó, quer ver? Vou botar aqui o comando na tela aqui, ó.
Se você colocar isso aqui, ó, abrir o prompt de comando e digitar assim, ns lookup, espaço, aí dá um espaço, né? Aí bota aquele nome do computador ali, ó, noteprofpaulo.dns.net. Sabe o que vai aparecer para você aí? Vai aparecer para você o meu endereço local de rede da minha máquina. Mas você vai conseguir acessar esse computador daí? Não. Por quê? Porque esse endereço de rede local só funciona para minha rede local aqui no meu ambiente, aqui no meu escritório, tá? Então, por que eu fiz isso? Para ficar mais fácil, porque nem sempre eu lembro o IP que a máquina tem, mas o nome que eu vinculei a essa máquina eu lembro. O meu notebook ali do IFC é sempre noteprofpaulo.dns.net. Independente da rede que ele tiver, ele vai estar sempre com esse nome, entendeu? Então, independente do IP que ele pegar, não tem problema. Eu vou ter sempre um IP vinculado a ele que eu não preciso gravar, eu preciso gravar só o nome da máquina, entenderam? Então, ó, para quem vai trabalhar com alguma aplicaçãozinha, vai brincar um pouquinho aí, vai fazer o servidor web em casa, alguma coisa aí, sei lá, a conexão de vocês aí é um Velox da vida, ou não tem IP fixo, né? Que você, por exemplo, um tempo atrás, quando eu fiz aquele projeto do L2IFC, eu paguei lá para a Ultranet, era 15 pila por mês para ter um IP fixo. Tá? Então, de qualquer lugar do mundo, se botasse aquele endereço IP, ia acessar a minha máquina. Ou seja, se o cara tentasse atacar aquele endereço IP, claro, ia bater no firewall primeiro, mas ele se referenciava ao meu computador. Tá? Então, tem que ter um certo cuidado nessa hora aí. Tá? Então, DNS dinâmico é uma ferramenta bacana aí para você que vai trabalhar com servidores. Ok? Beleza. Então, gente, vamos conectar aqui então. Está o nome do meu computador ali, vou clicar aqui em conectar e ele vai abrir a minha telinha remota, beleza? E daí eu já vou montar a máquina virtual para poder instalar o SXI e depois a gente vê ele funcionando, tá bom? Vou botar a senha aqui. E aí, o que acontece? Ele vai abrir a mesma tela do notebook, só que na tela do meu monitor aqui, né? Eu vou fazer um acesso remoto, né? Está aqui o browser aberto, até o arquivo que eu já baixei aqui e tal, está tudo, né, direitinho aqui. Vou minimizar tudo aqui para não ficar muito zoado, tá? Então, estou aqui no meu notebook. A tela que vocês estão vendo é a tela do notebook, tá? Eu só não consigo fazer mais aquele zoom, gente, porque com a ferramenta do Zoom, a ferramenta local que roda no meu computador, que eu estou usando aqui para fazer essa live com vocês aí pelo Meet, e eu estou acessando remoto, quer dizer, eu estou no outro computador, então eu estou vendo tudo que está rodando aquele computador lá. Só que esse programa do Zoom não está instalado lá, está instalado só na minha máquina local, então eu não consigo acessar por lá, tá bom? Então a gente vai ficar sem o Zoom aí, infelizmente, tá? Então, aquele processo que a gente já fez, vocês já estão, né, de saco cheio de ver aí que eu crio máquina virtual para a gente poder trabalhar. Clicar aqui em novo, né, criar a máquina virtual, botar aqui, ó, VMware, vSphere, SXI e acho que é 7.0, acho que é isso. Tá? O tipo da máquina é um Linux, tá? Se eu não me engano, 64 bits. Eu vou botar aqui, eu não lembro se é FreeBSD, mas eu vou botar aqui como se fosse o Ubuntu, tá? Tomara que não erre. Tá? Próximo. Aí eu vou botar a quantidade de memória, né? Claro, né? Se você vai colocar um computador para hospedar várias máquinas virtuais, você não vai limitar a quantidade de memória, só vou botar tudo, né? Só que a gente não faz isso em máquina virtual, né? Então, eu vou botar um tamanho de memória um pouco maior aqui, tomara que ele não trave, né? Vou botar, sei lá, 4 GB de memória aqui, tomara que não dê pau, não dê problema, né? Vamos lá, tem 8 GB na máquina, então 4 GB dá para ir, tá? Criar um disco rígido, virtual, tipo VDI, dinamicamente locado. 10 GB não, vou botar aqui uns 20 GB, vai. Criar. Aí eu vou aqui configurar a máquina virtual, né? Tem algumas coisinhas aqui que tem que tirar fora, que vocês já sabem, tirar fora o disquete. Vou tirar o áudio também. A rede... Bom, a rede não faz diferença, porque
eu só vou fazer a instalação aqui, tá? Na verdade, já tem o servidor desse rodando. Então, quando acabar a instalação aqui, eu já vou passar para o servidor rodando para mostrar como é que a gente produziu na máquina virtual ali e alguns outros detalhes ali para saber como é que usa essa ferramenta aí, tá bom? Só isso, gente. Tá, armazenamento. Vou carregar a ISO aqui, né? Em vazio, escolher uma imagem de disco. Tá em downloads aqui, se não me engano. Tá aqui, ó. VMware VMvisor, parará. Ok. E iniciar. Então, essa tela aí é a tela de instalação do carinha. E aí a gente tem, né, a carga desse sistema operacional. Isso aqui é um Linux, na verdade, só que é um Linux bem sequinho, bem chutinho. Opa, deu um errinho aqui. Ixi, complicou. Aqui, gente, ó. O que acontece? Esse software, né? Só para explicar o que está acontecendo, tá? Esse programinha aqui, ele está dizendo que deu uma mensagem aqui, enable to allocate in lock memory. O que acontece? Ele está dizendo que não conseguiu alocar e bloquear a memória que foi especificada. Por que não conseguiu alocar nem bloquear? Porque isso aqui não está sendo instalado numa máquina pura, está sendo instalado numa máquina virtual. E como que faz a gestão do hardware da máquina real? É o Windows que está rodando ali, então não consigo rodar esse cara, não consigo instalar, tá? Vou fazer o seguinte, gente, para não ficar devendo a vocês, eu vou tentar pegar a máquina aqui, nem que eu vá no IFC, tá? Eu vou tentar, se eu conseguir fazer isso, quando eu for gravar, colocar o vídeo no YouTube, eu vou dar um corte aqui, vou colocar a parte da instalação, tá? Na máquina real, concluo a parte da instalação, e aí a gente, né? Não tem muitos passos diferentes, não é nada do outro mundo, tá? Você só vai ter que especificar ali endereço IP, tamanho da partição, bem tranquilo, tá? Então, vou fazer isso, ou na pior das hipóteses, eu boto um vídeo aí que já tem essa instalação feita, tá? E aí, para a gente ver a coisa rodando, tá bom? Ele não conseguiu rodar porque não dá, simplesmente não funciona a máquina virtual, não tem como bloquear aqui. Eu não tinha testado isso aqui antes. Realmente, claro, faz sentido, né? Como é que ele vai bloquear a memória que já está sendo gerenciada pelo Windows, né? Não rola, tá? Mas beleza, vamos. Eu vou então, né, passar essa partezinha da instalação, que eu depois vou repor com o vídeo aí que eu vou fazer na máquina real e funcionar. Ok, são 16h20, até legal, vai dar tempo de a gente fazer. Vou sair aqui da minha conexão remota, tá? Vou voltar para minha máquina real. Voltei, tá? E olha que bacana. Antigamente, antes da versão 6.5, essa aí já é a 7, tá? Então, a versão 6.5, 6.7 e 7.0 e as outras em diante, o que acontece? Antigamente, antes dessas versões, você tem um servidor e precisava de um programinha para se conectar ao servidor, né? Você tem o servidor e não bastasse ser difícil configurar o servidor, você precisaria do vSphere Client para poder se conectar a esse servidor, tá? Agora acabou isso. O que eles fizeram? Eles criaram um web server, né? Que você, através do teu browser lá, você coloca o endereço IP da máquina onde está instalado, configurado o vSphere, e você consegue fazer a gestão dos equipamentos, tá bom? Vamos aqui fazer então, ó, eu vou usar o browser para isso, tá? Eu não sei, acho que anônimo não vai funcionar, tá? Deixa eu fechar aqui o anônimo, deixa eu entrar na aba real aqui, na aba fora do anônimo aqui para trabalhar. Beleza, ó. Aqui eu vou conseguir. Então, gente, é só botar o endereço IP do servidor, tá? O meu servidor lá
está configurado com esse endereço IP aqui, ó. 192.168.255.110, tá? Esse é o endereço IP que eu defini lá para o servidor. Lá, depois que acaba a instalação, você vai configurar o endereço IP, vai botar o endereço IP de acesso ali, pá, pronto. Deu OK, já vai ou reinicia a máquina ou, né, continua, e aí ele vai prover acesso através desse endereço IP aqui, tá? Então, eu vou acessar agora, ó, botei no browser só o endereço IP, tá? Vou dar um Enter. Uma outra coisa, aí ele vai dar uma mensagem aqui, né? Sua conexão não é privada, que não tem certificado de segurança atualizado, blá, blá, blá. Isso aqui é mais o Chrome que dá essa informação. Se caso aconteça no de vocês, é só clicar aqui em avançado e mandar avançar assim mesmo aqui, ó, para o endereço IP. Por quê, gente? Porque é uma máquina que eu confio. O Chrome aqui está alertando, olha, essa máquina aqui, cara, não é segura. Cuidado que pode ter algum hacker aqui. Mas, pô, é a máquina que aqui do meu lado, estou fazendo teste, então não tem por que se preocupar nesse momento, tá? Então, vou acessar ela aqui. E aí, olha o que acontece. Ele vai abrir o web server lá do SXI, tá? E vai aparecer essa tela de login aqui do SXI. Está carregando ali, tá? Vai pedir o nome de usuário e senha, tá? Também, esse nome de usuário e senha são definidos durante a instalação do vSphere SXI, tá? Então, se define nome de usuário e senha, poder conectar nele, para que você, a toda vez que for se conectar como administrador de sistema nessa máquina, você tenha ali o teu acesso garantido, tá bom? Então, em geral, o usuário que se configura para isso é o usuário root, é sempre o usuário que pode fazer acesso. Você pode botar um outro usuário, mas o padrão é root. E a senha cabulosa aqui. Está logando, tá? Essa máquina, tá? Eu planejei colocar algumas máquinas virtuais simultâneas nela, só que quando eu montei ela, eu não estava com muita grana, né? Então eu precisava de bastante memória, porque eu não ia colocar aplicações muito pesadas nela, mas eu precisaria de. Godoy, esse endereço IP aí é o que eu defini para mim, tá? É o que eu defini para mim. Você pode definir qualquer endereço IP que você quiser aí para sua rede, tá? Sem problema nenhum, desde que seja um endereço IP válido aí, tranquilo. Isso aqui é um endereço IP que eu botei aqui para dentro das configurações da minha rede, tá? E continuando, né? Aí eu montei servidor, né? Um servidor com uma fonte maneira lá e tal, bastante ventoinha para não esquentar, 2 HD de 2 TB e tal, botei lá tudo direitinho. Só que aí faltou grana o processador. É a máquina com 32 GB de memória, 4 TB de armazenamento, e aí não faltou muito, não sobrou recurso pro processador, né? Eu tive que botar ali a conta do chá para poder, né? Nem que fosse um servidor Linux simples ali, sem interface gráfica, para rodar algum serviço de DNS, de DHCP, só para botar a máquina mesmo para testar algum serviço. Então, já está provisória há mais de 5 anos aí esse processador, né? Ela tem que trocar quando der. Está um processador Celeron, do Core, né? E está aguentando, está funcionando. Então, você que acha aí que a tua máquina i3 já está velha, com 4 GB aí, não sei se vai funcionar. Eu estou com o servidor com o Celeron funcionando aqui e está indo, gente. Até agora não pegou fogo, não travou, não desligou. Está funcionando, tá? Bom, quando você liga aqui, quando você loga, ele vai estar sempre te mostrando a versão mais recente do client, ou seja, dessa interface web aqui para você poder se conectar, tá bom? Então, eu não vou fazer o upgrade disso, o update disso, melhor dizendo, tá? Mas eles dizem aqui, olha, tem vários aperfeiçoamentos interessantes, baixa essa versão, eu não vou baixar nada, eu vou deixar dessa forma aqui, mas claro que manter o software atualizado é bem importante, principalmente se você tem um ambiente de produção. Como é um servidor que eu não estou usando para quase nada aqui, eu não vou atualizar para não utilizar tempo desnecessário, tá?
Então, pessoal, isso aqui é o que a gente chama de tela principal ou dashboard da aplicação, tá? Tem diversas informações interessantes aqui sobre a máquina aqui para a gente poder ter uma gestão bacana, tá? Eu vou botar o zoom aqui para ficar mais fácil. Então, do lado esquerdo aqui, tá? A gente tem o navegador que chamam aqui, né? Você pode gerenciar ele ou monitorar esse servidor. Tem a parte virtual machines ali, que é a de especificar de máquinas virtuais, a parte de configuração do storage, né, do armazenamento, e configuração do networking, que é da rede, tá? Mais ao lado aqui, né, meio que no meio da tela, você tem as funções básicas de gerenciamento, né? Você pode pegar ali um software que é o vCenter Server, né? Uma outra aplicação que pode gerenciar o servidor de uma outra forma, sem ser com esse web server aqui. Você pode usar uma aplicação mais avançada para poder ver mais recursos. Você pode criar ou registrar uma máquina virtual, uma VM, né? Que é a Virtual Machine. Você pode desligar o teu... esse servidor de virtualização, pessoal, de máquina virtual, geralmente se chama de hypervisor, tá? Não é um supervisor, é um hipervisor, né? Hypervisor, né? O cara que vai, então, fazer o gerenciamento de máquinas virtuais. Toda vez que você ouvir esse termo hypervisor, em geral, é um servidor, uma aplicação, né, que gerencia máquinas virtuais, tá? De forma dedicada. O computador só serve para isso, tá bom? Então, você pode dar o shutdown aqui, desligar, pode fazer o reboot, tem ações ali a ser feitas também, vou clicar até nas ações para a gente ver as opções aqui, né? A gente tem, então, um menu de ações aqui, né? Que é mais ou menos a mesma coisa que está ali, né? Shutdown, serviço, entrar em modo de manutenção, lockdown mode, né? Não é o lockdown da quarentena, é o lockdown aí que ele vai dar a mensagem aí que não tá operacional, pelo menos a nível dessa telinha aqui, né? Meio que para você fazer manutenção também, tá? Aqui desse lado, né, tem informações importantes, tá? Que é o uso atual do teu hardware, tá? Você tem ali a espinha dorsal do hardware, tá? CPU, memória RAM e storage. Então, no caso do servidor, eu falei que é um dual core, né? Um dual core 2.6. Então, tem dois núcleos 2.6 GHz, tem ali 5.2 GHz disponível, tá? Memória, via ali capacity ali embaixo, né? Tá 32 GB aqui, ó, tá? 31.9, 32 GB, só que está sendo usado só 1.6 GB só, tá? Tem 30 GB disponível de memória. E storage, né? É outro servidor que tem 4 TB, esse aqui tem 2 TB só. 1.8 TB, né? E está usado 1.51 TB, tá? Opa! Beleza? E aí tem outras informações aqui embaixo, né? Cadê? Ctrl 1. Então, está aqui o tipo do processador, né? Duas CPUs Celeron G550 2.6, memória 32 GB, configuração de IP está aqui, configuração de DNS também, gateway, que é o IP que faz com que a máquina tenha acesso à internet, está aqui também, né? E aí do lado de cá tem a data de instalação, né? Veja que já faz tempo esse negócio, né? O tempo e a data e a hora tá certinho, que é o UTC, né? Não está levando em consideração, quer dizer, eu acho que não está muito certo ali, né? Porque está em tempo UTC e tá meio errada a hora, mas depois a gente corrige, tá? Quando eu instalei dia 10 de fevereiro de 2018, né? Faz tempo pra caramba isso aí, tá? A BIOS é bem antiga, de 2011, então ele dá aqui uma visão geral da máquina bacana, tá? Legal. Então vamos lá, pessoal. Temos 30 minutos aí. Eu vou então criar a máquina virtual aqui para a gente ver como é que faz a criação da máquina virtual e o acesso a essa máquina virtual também, tá? Eu vou clicar aqui nesse botãozinho aqui, Create ou Register VM, tá? Vou criar ou registrar uma VM.
Criar uma VM a gente vai criar do zero, registrar uma VM a gente pode copiar uma máquina virtual de outro computador, copiar no pendrive, copiar num HD externo, plugar esse HD ou pendrive nessa máquina que tem gerenciador de virtualização, o hypervisor no caso, e aí copiar essa máquina virtual e a gente só registra ela, que já vai estar funcionando, já vai estar operacional, só que ela vai ser um arquivão, pronto, tá? Então a gente vai ter que registrar, que é o quê? Só dizer a configuração dela e apontar para o disco virtual dela, só isso, tá? Então vou criar ou registrar uma VM aqui. Beleza, aí temos essa telinha aqui, ó, né? Criar uma máquina virtual nova, né? Você fazer a configuração de uma máquina virtual através de um arquivo OVF ou OVA. Lembra lá do VirtualBox que a gente exporta a máquina virtual para o arquivo OVA? Então, você pode, por exemplo, se você estiver em casa, né? Você pode ir lá no Moodle, né? Que tem aquelas máquinas virtuais prontas que eu botei lá. Pode baixar o arquivo OVA e pode criar uma máquina virtual a partir do arquivo OVA. Tá pronto, não precisa nem instalar nada, tá? Ou registrar uma máquina virtual existente. Eu vou clicar na primeira opção, criar uma máquina virtual nova, tá? A interface é um pouquinho diferente, né? Tem que botar o nome para a máquina virtual aqui. Eu vou botar aqui VM17 IFC, depois eu apago, tá? Compatibilidade. Repara aqui, ó, que esse cara, ele é o SXI 6.5, tá? Mas se você quiser ter compatibilidade aí com versões antigas do SXI, você pode fazer também, tá? Só que aqui eu vou deixar a versão mais atual do SXI, que é 6.5. Assim, lá no VirtualBox, você tem que escolher o tipo de sistema operacional também, tá? Então, eu vou ter que selecionar o tipo de sistema operacional. No caso aqui, eu vou colocar um Windows, tá? Beleza. Pergunta aqui qual é a versão do sistema operacional que você escolheu. Se eu escolhi o Windows, eu vou ter que escolher qual é a versão que eu quero instalar. A versão que eu quero colocar. Eu vejo que tem todas as versões aqui, ó. A versão que eu quero instalar é a versão Windows 7 32. Vai ser mais levinha, né? Windows 7 32. Next. Então, configurei o básico aqui. Next. Tá? O Datastore, pessoal, o Datastore é como se fosse uma grande partição onde vai ser armazenadas as máquinas virtuais, tá? Então, como eu só tenho um HD nessa máquina, ele só criou um Datastore, né? Eu posso criar até mais de um, se eu quiser, mas eu queria um só, porque só tinha um HD. Então, eu vou selecionar o Datastore, quer dizer, o local onde eu vou armazenar a minha máquina virtual, né? Selecionado aqui, Next. E aí, se eu não me engano, agora vem a telinha da configuração da máquina virtual, né? Você vai configurar, como ali no VirtualBox, aquela parte de configurações, aqui também tem, só que é um pouquinho diferente do VirtualBox, né? Você vai ter que ter um olhar aqui mais cuidadoso para ver as opções de hardware que você tem aqui, tá? Deixa ele acabar de carregar aqui, tá? Você tem, então, aqui nessa tela, se você quer escolher uma CPU lógica ou mais, né? No caso aqui só tem duas, então só tem a opção de botar uma ou duas, vou deixar uma só. Quantidade de memória, aí a máquina aqui não tem problema, né? Poderia botar 16 GB de memória, tá tranquilo, tá? Então vou botar aqui 1 GB só, tá bom, tá? O tamanho do HD, aí gente, ó, aqui do lado, olha só, aqui do lado tem um triângulozinho, uma setinha, né? Sempre é bom clicar nele, né? Nessa setinha, para a gente ver as opções que tem, né? Não só ir pela opção básica, mas a opção avançada também, né? Eu vou mostrar já uma opção avançada que é bem interessante. Então, CPU, vou clicar aqui, ele vai expandir a aba CPU, tá? Eu posso especificar aqui uma reserva, né? Quanto de velocidade o meu processador que tem que ter garantido só para ele, ou não vou poder baixar menos do que isso, é um valor fixo ali, não pode ser menos que isso, e fazer o contrário, o limite, né? Ele vai do zero até o limite que eu especificar ali, né?
Se for máquina que não carrega nada, é bem lentinha, então posso dizer ali que ela vai ocupar só 800 MHz. O meu processador de 2.6 GHz, 2600 MHz, eu posso dizer, não, essa máquina é bem levinha, deixa só com 800 mesmo, tá bom, né? Porque aí ela não fica concorrendo com outras máquinas que vão executar coisas mais relevantes, mais pesadas, mais importantes, coisa assim, tá? Então, toda a abinha aqui, toda setinha que você clicar, tem um monte de configuração, tá? Eu vou passar algumas coisas aqui. Você pode definir, por exemplo, aqui, ó, afinidade de escalonamento, né, de tarefas, né? Se ele vai, as tarefas vão ter mais afinidade ao processador número 1 ou número 0, número 2, no caso de vários outros processadores, né? No caso aqui só tem um, então eu vou deixar só um só, tá? O Hyperthread não está ativo, que eu deixei aqui desativado. Memória, né? Você pode expandir aqui, não vou mexer nisso. Uma opção que vale a pena expandir é hard disk, tá? Eu vou botar aqui e deixar 24 GB do jeito que está, mas não vou mexer não, tá? Opção legal expandir é aqui, ó. Lembra lá, pessoal, no VirtualBox, que a gente tinha o disco dinamicamente alocado e o fixamente alocado, né? O tamanho completo? Então, dinamicamente alocado, né? Aqui a gente vai ter esse termo aqui, ó, theme provisioned, tá? Essa primeira opção aqui, ó, dinamicamente alocado. Opa, deixa eu fazer de novo. Ó, dinâmica, tá? Esse theme provisioned ali, tá? O Flick que está ali, ele então, no caso, é para você fazer a locação completa do teu HD, criar um arquivo gigante para poder armazenar os teus dados, né? Então, a primeira opção, FIM, é para poder fazer a espécie do dinamicamente locado lá do VirtualBox, e o Thick é para tanto o Lazily quanto o Eagerly, que você coloca ali, você pode escolher para dar uma maior performance para o teu sistema, né? Você vai escolher, então, para criar um arquivo enorme ali, para você já ter a garantia que teus arquivos virtuais vão ser armazenados naquele espaço, tá? Dinamicamente alocado, ele economiza espaço no disco real, porém, a todo momento vai ter que estar expandindo até o limite que você colocou ali, que no meu caso eu botei 24 GB, né? Ele diz ali, o maximum size, né? É o tamanho que tem disponível no HD, 312 GB, né? Eu tenho mais espaço para poder alocar, vou deixar assim mesmo, tá? Vamos lá, vou descer aqui um pouquinho, tá? USB Controller 2.0, Network Adapter, né? Ele está aqui na rede principal, que é VM Network. Você pode criar uma rede adicional aqui. Você pode ter mais de uma rede lógica por hypervisor, né? Você pode ter o esquema da VLAN, né? Vocês já chegaram a ver a configuração, o conceito de VLAN lá com Marlon ou ainda não? VLAN, Virtual LAN, rede virtual. Sim ou não? Viram VLAN lá em redes, não? Hein, gente? Respondam aí, por favor. Ainda não, né? Beleza. Tá? Então, vocês vão ver em algum momento VLAN e vocês vão aprender que a gente pode ter mais de uma rede, tá? Por dispositivo. Tá? Um dispositivo pode estar atrelado em diversas redes ali ao mesmo tempo, tá? Ele vai responder para mais de uma rede, ou eu posso ter um único equipamento alocado em determinada rede virtual, tá? Você pode configurar isso também, tá? Não vou configurar mais muita coisa, vou dar um next aqui, tá? Vou dar um next aqui. Antes de dar next, gente, aqui, ó, para a gente poder carregar a nossa ISO, né? A nossa ISO de instalação, a gente vai ter que ver aqui essa opção aqui, CD, DVD, Drive 1, tá? Então, a gente vai ter que escolher aqui
para poder conectar um arquivo ISO, tá? Então, nessa opção aqui, em vez de host device, eu vou escolher um arquivo ISO, tá? Ó, Data Store ISO File. Tá bom? Quando eu cliquei aqui em Data Store ISO File, deixa eu cancelar ali. Quando eu cliquei em Data Store ISO File, né, eu vou ter que especificar qual é o arquivo que eu quero carregar. Quando eu boto o browser aqui, ele vai lá no Data Store, quer dizer, na partição do meu servidor, do meu hypervisor, né, no servidor de máquinas virtuais, e vou ter que escolher onde está esse arquivo ISO, né? Na minha máquina, eu já criei um arquivo ISO aqui, já criei um diretório ISO aqui, onde eu tenho várias ISOs aqui gravadas. Já tem Windows 8, Windows 10, tem um monte de coisa. Windows 7 2012, tá? Tem o Windows 7 aqui, vou selecionar, vou clicar em Next e finalizar. Eu queria que você me respondesse uma perguntinha. Se a gente não tem, se a gente não tem nenhum Windows ou Linux instalado na máquina, correto? Beleza. A gente vai ter um computador que a gente mal vai ter interação com ele. O servidor a gente não interage com ele praticamente, somente remoto. Se eu abrir o monitor lá, se eu pegar a máquina e botar o monitor lá, você vai ver que a tela dele fica só pedindo usuário e senha e pergunta se você quer desligar, reiniciar o computador, só quer fazer isso. Não dá para fazer muita coisa. Testar a rede, só isso. Se eu não consigo interagir com o computador, eu queria que vocês pensassem e me respondessem, por favor, aí. Como é que eu fiz para copiar esses arquivos ISO para dentro da máquina? Eu não tenho gerenciador de arquivos ali que eu ligo um pendrive e puxo o arquivo e vai de um lado para o outro. Eu tenho a telinha simples ali, que eu não tenho interação nenhuma com o computador. Como é que eu posso fazer a cópia desse arquivo ISO para dentro desse hypervisor? Como é que a gente poderia fazer? Você tem ideia? Como é que a gente faria, pessoal? Digamos que, Guilherme, digamos que essa máquina não tem o sistema operacional convencional, né? Você não tem navegador, você não tem browser. Não, pela BIOS não tem como, porque a BIOS vai acessar só o chipset da. No máximo vai conseguir, vai acessar, vai poder configurar o chipset da placa-mãe, tá? A BIOS só vai acessar os componentes da placa-mãe, tá? E a BIOS só vai conseguir acessar a memória, tá? A memória da própria BIOS. Da BIOS eu não consigo acessar, não consigo abrir o HD, não consigo abrir a memória RAM, não consigo fazer nada, tá? Como é que a gente poderia fazer? Não tem sistema operacional, não tem Windows Explorer, não tem File Browser, gerenciador de arquivos, não tem nada. Como é que a gente poderia fazer? Vou até clicar em Finish aqui, gente, para já mostrar a sua máquina iniciando aqui, tá? Vão pensando aí, tá? Vou aqui na parte Virtual Machines. Ele está dizendo aqui, ó, Virtual Machine VM Win7 FC já foi criada. Tá aqui, ó, tá? Ó, vem o Win7 FC criada, normal ali, o status dela tá normal, 24 GB, tipo Microsoft Windows 7 32 bits, parará, pararé, beleza, tá? Vou iniciar a máquina. Como é que a gente faz para iniciar a máquina? Clica na máquina aqui em cima, aí ou você clica com o botão direito em cima da máquina que você quer, vai aparecer um menuzinho de ações ali, aí você manda inicializar a máquina, ou você clica aqui em cima em Power On, tá? Aqui Power On, iniciar a máquina, tá? Ó, tá aqui Power On, tá? Ou aqui em cima, tanto faz. Power On. Então ele vai iniciar a máquina, né? Vai começar a funcionar, só que
ele não mostra automaticamente uma janelinha para você. Você tem que vir com o botão direito aqui e mandar exibir o console da máquina, tá? Tem o botão ali em cima também, ó, console, tanto faz, tá? Ó, exibir o console para eu poder ver a máquina. Então, botar aqui, ó, Open Browser Console ou Open Console New Tab, né? Vou botar aqui, Open Browser Console. Ó, a máquina já estava rodando, tá aqui, ó, tá? Já está na telinha de instalação do Windows 7. Então, é aquilo que a gente já viu, né, gente? Instalação e vai embora. Aí você instala a máquina, né? Normal, como a gente já aprendeu. Lá para as tantas, né? Você finalizou a tua máquina. Só que esse cara aqui é um gerenciador de virtualização. Você não vai operar a tua máquina por aqui, tá? Uma máquina virtual, né? Ela só é possível de você fazer acesso remotamente, tá? Então, depois de instalado, qualquer que seja o sistema operacional aqui, você vai ter que configurar o acesso remoto, tá? No Windows é acesso remoto mesmo. No Linux você tem que instalar um servidor de SSH para você poder entrar na máquina e executar as coisas que você precisa, tá bom? Mas eu queria entender, gente, como é que a gente faz, então, aí a questão do acesso para esse computador? Como é que a gente faz? Como é que a gente acessa? Como é que a gente copia, melhor dizendo, os arquivos para essa máquina, já que não tem sistema operacional? Lembra, eu falei que ela é um sistema operacional baseado em Linux, tá? Só que é só para máquina virtual. Então, eu vou fechar aqui, gente, porque a máquina já. Vou finalizar aqui. Deixa eu finalizar ela aqui rapidinho. Tá. Dá um power off nela aqui. Para a gente poder copiar os arquivos, pessoal, para essa máquina aqui, eu vou desligar aqui na marca. Para a gente copiar qualquer arquivo para o Hypervisor da VMware, tá? Só é possível fazer isso via SSH. Lembra que eu falei que é baseado em Linux? Então, ele tem o mínimo de funcionalidades do Linux para poder consumir o mínimo de recursos possível e oferecer tudo para as máquinas virtuais, tá? Então, você habilitando o acesso a SSH, você pode ter um acesso a essa máquina, tá? Nessa parte aqui, né, eu já ativei o acesso a SSH, tá? Ó, SSH is enabled on this host, tá? Ou seja, está habilitado o acesso a SSH. Então, você para ativar no teu servidor acesso a SSH, você vai ter que vir aqui em Actions, né? E você vai permitir o acesso a SSH, tá? Você vai permitir o acesso a SSH no teu computador. Tá aqui, ó. Olha só. Você vai em Actions, tá? No meu servidor já está habilitado o Security Shell, que é SSH, tá? No seu servidor lá, quando você instalar, vai estar desabilitado. Então, quando você botar nessa tela, vai aparecer ali Enable Security Shell. E quando você habilitar o Security Shell, quer dizer que você pode, através de um console remoto, fazer a cópia dos arquivos via SCP. A SCP é o comando que copia arquivos via SSH, tá? Então, como é que eu posso copiar um arquivo, tá? Já que eu estou no Windows, eu tenho que usar uma aplicação que emula um ambiente Linux para que eu possa acessar esse recurso aqui, tá? Eu vou abrir uma outra aba aqui, e o nome da aplicação que a gente vai utilizar, se tiver no Windows, tá? Se tiver no Linux, você bota no terminal SSH direto, tá? Se tiver no Windows, vai ter que botar esse cara aqui, ó, put, tá? Ou putty, tá? Put, tá? Então, esse cara vai emular um terminal Linux para a gente poder ter acesso aos recursos que a gente precisa, tá?
Então, eu vou entrar aqui no site put.org. Ó, download put, um cliente SSH para o Windows e tal, beleza. Você pode baixar o put aqui, ó. You can download put here, beleza. E aí tem aqui o Windows Installer e tal, então eu indico que vocês baixem o Windows Installer, que ele vai instalar bonitinho aí os arquivos que você precisa, tá? Aí depende do sistema profissional, 72 bits, 64 bits, aí você vai instalar, tá? Depois de baixou e instalar, você vai ter aqui no teu Windows, né? Você pode localizar aqui em todos os programas put ou digitar aqui put, né? Você vai encontrar esse cara aí. Quer dizer, o meu não encontrou porque não está instalado, então é uma ótima oportunidade para instalar. Beleza, vamos lá. Pensei que estava instalado, mas não tem problema. A gente instala ele aqui rapidinho. E aí, esse put, então, a gente vai fazer acesso para o SSH do servidor remoto. Aí, via esse acesso SSH, a gente pode copiar o arquivo ISO e fazer ali a instalação do que a gente precisar dentro da máquina virtual. Tá? Deixa eu só baixar aqui que eu vou mostrar a gente fazendo acesso aqui. Tá? É melhor você usar, se você quiser acessar para fazer cópia de arquivos, né, para o servidor SXI, o teu hypervisor, é melhor você fazer isso com o Linux, para copiar os arquivos ali, tá? Porque com o cliente, com o terminal, né, você consegue fazer mais coisas, você tem mais recursos que com o PUT, né? Então, ele já baixou aqui, vou instalar ele rapidinho. Deixa eu finalizar aqui, quero mostrar só a telinha para vocês aqui. Baixou. Deixa eu ver se tem só o. Tá, vou pegar só o executável então. Pronto. Vou ver se só tem o executável aqui. Ah, tá. Baixou o instalador. Agora ele acordou. Vamos instalar aqui rapidinho. Executar. Aquele tipo, né? Next, 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 finish. Tem muito o que fazer. Está instalando ali. E eu só mostro esse acesso para vocês aí, pessoal, e a gente finaliza, tá? Bem rapidinho. Eu só vou precisar botar ali, vou precisar de 4 informações, né? O IP da máquina, né, que eu quero acessar, a porta padrão do SSH é a porta 22, o usuário, que é o usuário root em geral, e a senha, né, que cada um vai definir a sua aí, tá? Então, a gente tendo aí essas informações, a gente consegue fazer o acesso ali ao servidor, tá bom? Deixa eu abrir aqui o put direto. Tá, eu vou abrir logo aqui, vou esperar acabar de instalar não, tá? Então aqui, pessoal, no put, né, a gente tem que configurar aqui as opções, né? Então, o tipo da conexão, né? O tipo da conexão é SSH, o IP eu vou colocar ele aqui e a porta já vem padrão 22, tá bom? Então, eu vou botar o IP ali da minha máquina, 192.68.255.110, tá? Open. E aí ele está dizendo aqui que, olha, essa chave não é reconhecida, você tem certeza que quer acessar, porque esse computador não é conhecido, blá, 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 se você confia. Sim. E aqui ele pede login como, né? Vou botar o usuário root e a senha. Já estou logado no servidor, tá?
Então, já estou ali, usuário root, SX-Server01, né? Estou no home dele. Então, eu aqui, vou usar os comandos de Linux aqui rapidinho para a gente poder se localizar. Eu vou ter que entrar no diretório VMFS, vou dar esse aqui, volumes, acho que é isso, volumes, eu vou entrar aqui no diretório Datastore 1. E aqui no Datastore, né, também pequeno, vou tentar ampliar aqui, no Datastore 1, né, é onde são armazenados os arquivos das minhas máquinas virtuais, quanto se eu quiser criar também um diretório para poder gravar coisas, tá? Eu criei esse diretório ISO que tem ali e copiei os arquivos com o comando scp, tá? Então, caso você esteja no Linux, você pode fazer SSH, né? Ver qual é o diretório ali que você vai copiar as coisas, né? Para isso, você bota o pwd aqui, ó. Opa, vou botar aqui. Você bota o pwd para ver qual é o diretório que você está. Tá aqui, ó, VMFS, volumes, Datastore 1. E aí, com SCP, você pode copiar um arquivo da tua máquina local Linux para o hypervisor. Acabou de copiar o arquivo isso e já pode provisionar máquinas virtuais, tá? Pessoal, ficou meio corrido, está meio em cima da hora também, 17 horas aí, mas enfim, a gente conseguiu cumprir. Ficou alguma dúvida aí? Vocês querem perguntar alguma curiosidade, alguma outra coisa em relação ao hypervisor aí, ao SXI? Entenderam legal? Gostaram da ferramenta? Qual a opinião de vocês aí? Ô, Guilherme, pode abrir o microfone para falar, se quiser, tá? Mas é confuso em que ponto? Ah, tá. Mas o que que você não entendeu assim? O que que ficou estranho? É, pois é, faz muita diferença eu executar um passo aqui e vocês repetirem e ver causa e efeito das coisas, entendeu? Eu fiz esse vídeo meio que na forma de tutorial, explicando bem, bem devagarzinho, mas não tem como você, no mínimo, para poder implementar isso de fato, rodar o vídeo e ao mesmo tempo fazer ali a implementação na tua máquina, tá? De qualquer forma, qual é a intenção dessa aula aqui de hoje, né? A gente demonstrar para vocês uma ferramenta, né? Que é muito usada para administração de sistemas, né? Que é vamos dizer, o foco dessa disciplina, administração de sistemas computacionais, né? Então, no data center se usa muito esse gerenciador de virtualização aqui, esse hypervisor nos servidores, tá? E a partir daí ao fazer a instalação de servidores Linux, a gente utiliza esses servidores aqui de virtualização para poder provisionar essas máquinas virtuais e a gente instala o serviço então em cima delas, tá? Então, a intenção da aula de hoje foi demonstrar essa ferramenta que é importantíssima aí, está no dia a dia do profissional de TI, principalmente o cara que trabalha com suporte de desenvolvimento, trabalha com QA, trabalha com como sysadmin, sysop. Então, todas essas funções aí, DevOps, né, que hoje em dia tem essa função aí, né, operações, desenvolvimento de sistemas. Então, o cara que fica ali fica ali por trás ali da operação, né, ele tem que entender como funciona isso, né? Hoje, que chama de desenvolvedor pleno aí, né, o cara que já ter uma consegue ter na mão aí as ferramentas, né? Ele acaba que consegue provisionar a sua própria máquina virtual, configurar o seu ambiente, subir a sua aplicação,
programar, então é um cara full stack, né? O cara que vem desde a parte de hardware até a parte de programação ali, funções e tudo, né? Então é importante que vocês tenham essa noção aí, né? Que vocês vão dominar isso completamente. E, claro, depende de prática, depende de uma série de outras coisas, mas a intenção é que vocês saibam que existe essa ferramenta e mais tarde aí, se tiver interesse, a utilizem, né? Ainda mais se for participar do processo seletivo aí, como tem vários colegas aí que já foram meus alunos aí no UFC, hoje trabalham com Linux aí, trabalham com TI, né? E já trabalham até com coisas mais avançadas do que isso, né? Então é legal a gente poder dar esse suporte a vocês. Pessoal, então não tendo mais nada, era isso, tá? Obrigado, desculpe aí por ter excedido o tempo, tá? E eu vou fazer essa dinâmica, né? Eu vou produzir as aulas primeiro e no momento do encontro síncrono a gente vai fazendo as atividades propostas aí, tá bom? Pessoal, não tendo mais nada a falar, um abraço, até a próxima aí. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Gostou do vídeo? Que legal! Se inscreva no canal, clique aqui em se inscrever no canal, curta, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais e ajude mais e mais pessoas a terem acesso a essa fonte de conhecimento aqui no nosso canal. Então, até a próxima. Tchau!